o lugar onde pessoas entram e nunca mais são vistas. Existe um lugar no mundo onde o silêncio não é apenas ausência de som. É presença. Presença de algo invisível. Algo que observa. Algo que espera. No sopé de uma das montanhas mais icônicas do planeta, existe uma floresta que carrega um nome bonito. Aokigahara. Mas a beleza do nome não revela o que acontece ali dentro. Porque pessoas entram, caminham, desaparecem. E em muitos casos, nunca mais são vistas. Capítulo 1. A floresta que nasceu do fogo. Antes de falarmos dos desaparecimentos, precisamos voltar no tempo. Século IX. O Monte Fuji entra em erupção. Lava escorre pelos encostados, devasta vilas e engole campos. Quando a atividade termina, o que sobra não é solo fértil, é rocha vulcânica escura, irregular e porosa. Sobre esse terreno hostil, a vida começa lentamente. Musgos, arbustos, árvores retorcidas. E séculos depois, nasce a floresta de Aokigahara. Mas existe um detalhe. O solo não é comum. Ele é formado por lava solidificada, cheio de bolsões de ar, cavidades ocultas, túneis subterrâneos, cavernas de gelo. Você pisa e não sabe o que existe abaixo. Capítulo 2. O silêncio que engana. Visitantes relatam a mesma sensação. A floresta é silenciosa. Não silenciosa como um parque ao entardecer. Silenciosa como a sala fechada. Como se o som fosse absorvido. Existe uma explicação técnica. A densidade da vegetação bloqueia o vento. As árvores crescem muito próximas. O solo poroso absorve vibrações. Mas mesmo sabendo disso, a sensação continua estranha. Porque não é só o som externo que desaparece. É a referência. Você anda alguns minutos, olha para trás, e tudo parece igual. Árvores semelhantes, troncos escuros, raízes expostas como serpentes, sem marcos claros, sem horizonte visível. A luz do sol mal toca o chão. E quando a noite cai, a escuridão é absoluta. Capítulo 3. As bússolas que falham. Um dos mitos mais repetidos diz que bússolas não funcionam ali. Na prática, elas funcionam, mas há interferências locais causadas pelo minério presente na rocha vulcânica. Pequenas variações desbiosúteis. Agora imagine, você já está desorientado visualmente. Já não tem pontos de referência e percebe que sua bússola oscila alguns graus. Pouco, mas o suficiente. É o bastante para gerar dúvida. E dúvida, em ambiente fechado, gera medo. Capítulo 4. Fitas entre as árvores. Um dos detalhes mais perturbadores da floresta são as fitas. Fitas plásticas amarradas entre árvores. Cordões. Marcas improvisadas. Elas são deixadas por visitantes para garantir o caminho de volta. Algumas seguem por dezenas de metros. Outras entram profundamente na mata. E algumas terminam abruptamente, sem retorno, sem continuação. Capítulo 5. A psicologia do isolamento. Existe um fenômeno chamado desorientação espacial psicológica. Quando o cérebro perde referências visuais repetidas, ele entra em estado de alerta. A floresta provoca exatamente isso. O ambiente é repetitivo, monocromático, sem sons externos. O cérebro começa a amplificar ruídos internos. A própria respiração parece mais alta. O coração parece bater mais forte. Qualquer galho quebrando vira ameaça. Você começa a imaginar passos, presenças, movimentos, e a linha entre percepção e imaginação fica mais tênue. Capítulo 6. As histórias antigas, antes mesmo dos registros modernos, já existiam lendas. Histórias sobre espíritos inquietos, sobre almas que não encontraram descanso. No folclore japonês, existe a figura dos Y, espíritos presos ao mundo físico por emoções intensas, raiva, tristeza e desespero. Muitos acreditam que a Aokigahara seria um ponto de concentração dessas presenças. Mas lenda não é prova. O que assusta são os registros oficiais.
Capítulo 7. Os desaparecimentos. Ao longo das décadas, diversas pessoas desapareceram na floresta. Algumas foram localizadas dias depois. Outras, nunca. Equipes de busca relatam dificuldade extrema, terreno irregular, vegetação fechada, ausência de sinal. A floresta é maior do que parece e mais densa do que qualquer imagem aérea consegue mostrar. Existe algo ali que engole o visitante. Não fisicamente, mas geograficamente. Capítulo 8. A sensação de ser observado. Relatos de exploradores convergem em um ponto. A sensação de estar sendo observado. Mesmo sozinhos, mesmo em plena luz do dia, é um fenômeno comum. Em ambientes de alta densidade visual, o cérebro procura padrões, procura rostos, procura movimento. E quando não encontra, ele cria. Sombras entre árvores parecem figuras. Troncos retorcidos parecem silhuetas humanas. E a mente faz o resto. Capítulo 9. À noite. Durante o dia, ainda existe alguma referência. Mas à noite, a floresta se transforma. Sem poluição luminosa. Sem iluminação urbana. A escuridão é total. Lanternas iluminam apenas alguns metros. Além disso, é vazio. E quando você gira o corpo, tudo parece diferente. Capítulo 10. Cavernas ocultas. Sob a floresta, existem cavernas formadas pela lava. Algumas são conhecidas, outras existem cavernas de gelo permanente. Túneis estreitos, fendas profundas. É possível caminhar por metros e estar literalmente acima de um vazio. Sem saber. Capítulo 11. As placas na entrada. Existe algo incomum na entrada da floresta. Placas, mensagens, pedindo reflexão, incentivando pessoas a pensar em suas famílias, em seus entes queridos. É raro um ambiente natural precisar desse tipo de aviso. Mas Aokigahara não é apenas um local geográfico. É um símbolo. Capítulo 12. A mente humana. Talvez o maior mistério não esteja na floresta, mas na mente de quem entra nela. O isolamento amplifica pensamentos. O silêncio amplia emoções. E a ausência de distração força confronto interno. Muitos psicólogos acreditam que ambientes assim funcionam como espelhos mentais. Você não enfrenta a floresta. Você enfrenta a si mesmo. Capítulo 13. Explicação científica versus sensação. Sim, há explicações. Solo bulk. Nicodensidade vegetal. Desorientação espacial. Psicologia do isolamento. Mas nenhuma explicação elimina o arrepio. Nenhuma elimina a sensação. Porque o medo não é racional. É primitivo. Capítulo 14. Quando a floresta parece mudar, há relatos curiosos. Pessoas que juram ter seguido uma trilha marcada e ao tentar retornar, não encontraram o mesmo caminho. Isso tem explicação. O cérebro cria mapas mentais imperfeitos. Sem pontos fixos claros, ele reconstrói trajetos de forma errada. Mas, no momento, parece sobrenatural. Capítulo 15. O labirinto natural. Aokigahara funciona como um labirinto orgânico. Sem paredes, sem corredores, mas com repetição visual intensa. É um padrão perfeito para perda gradual de orientação. E quanto mais tempo você passa ali, mais difícil fica sair. Capítulo 16. O silêncio final. Imagine caminhar por horas, sem ouvir nada além de seus passos, sem ver nada além de árvores idênticas, sem saber exatamente onde está. Agora imagine que seu celular não tem sinal. Sua bateria acaba. O sol começa a se pôr. A temperatura cai. E o silêncio aumenta. Nesse momento, a floresta não precisa fazer nada. Ela já venceu. Capítulo 17. O que torna um lugar assustador não são fantasmas. Não são lendas. É a combinação de fatores. Isolamento, repetição, silêncio, ambiguidade. O cérebro humano odeia ambiguidade. Ele quer respostas, quer controle. E quando não tem, entra em estado de alerta máximo. Capítulo 18.
A verdade, incômoda. Aokigahara não é amaldiçoada, não é sobrenatural, mas é perigosa. Porque expõe a fragilidade humana. Mostra o quanto dependemos de referências, de som, de sinal, de companhia. Sem isso, somos vulneráveis. Capítulo 19. Por que continua atraindo pessoas? Porque o mistério atrai. O proibido atrai. O desconhecido chama. E quanto mais histórias surgem, mais curiosidade cresce. É o mesmo mecanismo que nos faz olhar para o escuro, mesmo sabendo que pode haver algo lá. Capítulo 20. O silêncio permanece. A floresta continua lá, imóvel, observando. O Monte Fuji ao fundo. Turistas nas trilhas principais, mas basta sair alguns metros do caminho marcado para o cenário mudar completamente. E lá dentro, o silêncio permanece. Final. Talvez o verdadeiro mistério não seja porque pessoas desaparecem ali, mas porque continuam entrando. A Aokigahara não corre atrás de ninguém. Ela não persegue, não grita, não ameaça. Ela apenas existe e espera. E quando alguém entra, o silêncio fecha as portas. Você teria coragem de atravessar essa floresta sozinho? Comenta aqui. E se você gosta de mistérios reais, lugares proibidos, histórias que desafiam a lógica, se inscreve agora, porque aqui, cada sombra tem uma história. E o próximo mistério já está esperando por você.